Hoje vamos conversar sobre a importância do diagnóstico por imagem na insuficiência cardíaca congestiva. A importância dos exames de imagem. Aqui dois exemplos da repercussão nos exames de imagem da insuficiência cardíaca congestiva esquerda, caracterizada principalmente por aumento das câmaras esquerdas, relacionado principalmente à insuficiência mitral. À direita, a insuficiência cardíaca congestiva direita, e a radiografia do tórax demonstra principalmente aumento das câmaras direitas, principalmente do átrio direito. E os achados clínicos relacionam-se à turgência jugular, hepatomegalia e edema dos membros inferiores. Nesta nossa paciente de 68 anos com dispneia, a radiografia do tórax demonstra alguns achados importantes. Quais são? Nós temos já sinais de cardiomegalia com aumento da área cardíaca quando medimos o maior diâmetro correlacionado com o maior diâmetro do tórax. Vemos que o índice cardiotorácico está aumentado. Sinais de uma redistribuição vascular pulmonar com engurgitamento de vasos pulmonares, principalmente nos lobos superiores. Sinais de alargamento hilar bilateral. É importante o conhecimento dos estágios da insuficiência cardíaca congestiva em relação aos achados de imagem. No estágio 1, chamado de redistribuição, nós temos um aumento da trama vascular pulmonar, principalmente nos lobos pulmonares superiores, sinais de cardiomegalia e alargamento hilar. No estágio 2, chamado edema intersticial, nós visualizamos presença de líquido no espaço intersticial, caracterizada as linhas B de Kerley, quando sua situação é na periferia dos pulmões, o infiltrado peribrônquico e o espessamento de fissuras para um líquido nas fissuras interlobares. O estágio 3 já se caracteriza pelo edema alveolar, com as condensações ou consolidações pulmonares, podendo visualizar broncograma aéreo. Em estágios mais avançados, presença de derrame pleural pelo aumento do líquido no espaço pleural ou derrame pericárdico pelo líquido no espaço pericárdico. Estágio 1. Nós vemos nessa imagem a redistribuição vascular pulmonar, caracterizando o engurgitamento de vasos pulmonares nos lobos superiores, na intenção de melhorar a troca gasosa. Também é visualizado o aumento do diâmetro dos vasos pulmonares em relação aos brônquios, relação essa que deve sempre ser 1:1. Então, nessa radiografia, nós visualizamos o engurgitamento vascular. Cardiomegalia. O índice cardiotorácico nos serve na radiografia do tórax para avaliar de forma simplória a área cardíaca, a somatória das setas A e B, e correlacionar com o diâmetro do tórax, que deve ser em torno de 50% do diâmetro do tórax. Aqui visualizamos muito bem o alargamento hilar, caracterizando pelo engurgitamento de artérias pulmonares e veias pulmonares hilares, na intenção de melhorar a troca gasosa, bem como a redistribuição vascular pulmonar. Comparada com a radiografia normal, visualizamos muito bem esse alargamento hilar. Estágio 2. As linhas B de Kerley representam o infiltrado intersticial, quando localizado na periferia do pulmão devido ao acúmulo de líquido no espaço intersticial, chamado septos interalveolares. Nós identificamos essa linha horizontal, que não é identificada na radiografia normal. É a linha B de Kerley representando o infiltrado intersticial. Espessamento das fissuras. O líquido nas fissuras pulmonares, entre os lobos pulmonares, demonstra essa imagem nas radiografias do tórax. Também pode ser visualizada nas tomografias do tórax. É o início do derrame pleural, que começa pelo acúmulo de líquido nas fissuras.
Estágio 3. Nós temos nessa radiografia do tórax a consolidação pulmonar, que é o edema alveolar pulmonar, no estágio mais avançado, com o paciente evoluindo para uma descompensação cardiopulmonar, que são os achados de edema agudo de pulmão. Nestas duas radiografias nós vemos achados de derrame pleural, aquele derrame fisural que aumentou de volume e já se estende pelo espaço pleural parietal, com alteração dos seios costofrênicos à direita e seio costofrênico e cardiofrênico à esquerda, de maior volume nesta segunda imagem. Derrame pericárdico. Muitas vezes na radiografia do tórax nós visualizamos o aumento da área cardíaca, mas a real identificação da causa do aumento da área cardíaca é visualizada em outros exames, como ecocardiograma, tomografia do tórax e ressonância magnética do tórax ou cardíaca, onde visualizamos nas pontas de seta o líquido no espaço pericárdico, denotando um derrame pericárdico. Enfim, são vários achados superponíveis que podemos encontrar nos diversos estágios da insuficiência cardíaca congestiva descompensada: cardiomegalia, inversão da trama vascular pulmonar, edema intersticial, edema alveolar e sinais de derrame pleural. 3 casos mostrando diversos estágios da insuficiência cardíaca congestiva, chamada congestão pulmonar, que podem estar associados ou não. Na tomografia do tórax, a visualização e identificação desses achados se torna mais fácil. Sinais de cardiomegalia, quando comparado ao diâmetro do tórax. Espessamento das fissuras, polícito nas fissuras interlobares, fissura oblíqua no exemplo acima. Presença de espessamento intersticial septal, políquido nos septos interlobares. E sinais de edema alveolar, com áreas de vidro fosco bem visualizadas na tomografia do tórax, que podem ter várias etiologias e dependem do quadro clínico e exame físico do paciente. O edema pulmonar pode ser classificado em diversas causas, portanto, devemos saber bem a história do paciente, o exame físico, para poder fazer um diagnóstico efetivo e tratamento certeiro para solucionar individualmente cada caso. O edema pulmonar pode ser por aumento da pressão hidrostática, ocasionado em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva descompensada, asma descompensada, obstrução de via aérea superior, tromboembolismo pulmonar, asfixia e afogamento. Muitas vezes, os aspectos de imagem são superponíveis. Edema de permeabilidade com dano alveolar difuso, agentes infecciosos, agentes químicos e aspiração de suco gástrico. Edema de permeabilidade sem dano alveolar difuso, ou também chamado edema misto. Pode ser ocasionado por uso de drogas como heroína, medicações como citocinas e altas altitudes, pacientes submetidos a altas altitudes. Por fim, só como lembrança, os estágios da insuficiência cardíaca congestiva, que são encontrados nos exames de imagem e podem ser encontrados associados e superponíveis. Algumas vezes, achados do estágio 1, estágio 2, estágio 3 podem estar associados no mesmo paciente.